Bom dia, alunos. Vamos falar sobre potencial elétrico. O potencial elétrico é a grandeza escalar vinculada a uma energia potencial que a carga é armazenada. Temos duas cargas, uma positiva e uma negativa. Aqui temos a representação de três cargas e um ponto P de uma distância. Temos aqui positivo e positivo, repulsão. Negativo e negativo, repulsão. Positivo e negativo, atração. Representação de um campo elétrico. Cargas de mesmos sinais, elas se repelem. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. A fórmula VP é P sobre Q. V, potencial elétrico, é P, energia potencial e Q, carga elétrica. Então, alunos, estou fazendo a representação de um potencial elétrico de um campo elétrico. Essas linhas aqui são as famosas linhas de força, que é a representação de um campo elétrico. Eu tenho um ponto A e um ponto B. Eu representei como ponto positivo, mas já vimos que pode ser representado negativo, depende da carga. Então, o ponto A, ele vai ter uma energia armazenada. E essa energia armazenada, uma vez que se solte, o que vai acontecer? Vai me dar uma energia cinética, porque a energia cinética vai ter velocidade. Então, nós lembramos que energia cinética sempre tem movimento, tem velocidade. Aí, o que vai acontecer? O ponto A e o ponto B, eles são equidistantes. O que isso quer dizer? A distância de um para o outro são iguais. Então, se eles possuem a mesma distância, eles vão possuir a mesma energia cinética. Então, a energia cinética de A e a energia cinética de B são as mesmas. Velocidade de A e velocidade de B também são as mesmas, certo? A energia armazenada e a energia armazenada de B também vai ser a mesma. Aí, o que vai acontecer? Se eu fizer cada pontinho aqui, eu vou ter o quê? A formação de um campo elétrico equidistante. O que isso quer dizer? Que todos vão ter o quê? A mesma distância. Se eles têm a mesma distância, eles vão ter o mesmo potencial, que a gente vai representar como a letra V de volt. Então, volt A e volt B. VA e VB são iguais. Se eu botar um D aqui, vai ser a mesma coisa. E se equidistante é a mesma coisa de distante, tem a mesma distância, equipotencial é o quê? É o que tem o mesmo potencial. Esse aqui vai ter o mesmo potencial de todos os pontos que eu colocar aqui. Certo? E se eu fizer um ponto, eu fiz o D aqui, se eu fizer um ponto C aqui, o que vai acontecer? Essa carga vai ser influenciada por essa outra carga aqui. Mas eles não vão possuir o quê? A mesma distância. Tá vendo que aqui tá um pouquinho mais distante? Então, a velocidade, ou a voltagem de C é menor que a voltagem de VA, porque eles estão mais distantes. E a velocidade de VC vai ser menor que a velocidade de A. E a energia armazenada de C também vai ser menor que a energia armazenada de A. E a energia cinética de C vai ser menor que a energia cinética de A. E aqui, esse equidistante, nós vamos ter o quê? A linha de força e vão ter ângulos de 90 graus, que a gente vai chamar de quê? Ângulos perpendiculares. Certo, alunos? Tudo bem, alunos? Eu trouxe a pilha porque ela armazena energia. E o que acontece? Vamos falar de potencial. O que vai acontecer? Quando a gente pega uma pilha, a gente tem a parte positiva, que tem essa protuberância aqui,
Esse altinho, e a parte negativa, que não possui nada, é uma parte mais lisa. Mas você, como um cara sagaz, não vai mais falar isso. A parte que tem a protuberância, que tem o altinho, que é positiva, tem maior potenciação. A parte negativa, que é mais lisa, a gente vai ter o quê? Menor potenciação. Potencial, menor potencial e maior potencial. Entre essas cargas, nós temos uma diferença de potencial, E o que a gente tem como representação de sigla? DDP, que é a diferença de potencial. Normalmente, nas pilhas, é 1,5 volts. E como é que a gente vai representar isso? Quando você representa o negativo como ponto B, vai ser VB. Quando você representa o positivo como ponto A, vai ser VA. E a diferença? E a DDP? Vai ser VAB. Certo, alunos? Então, eu tenho a representação de um potencial. Essa parte mais superficial da circunferência a gente chama de superfície equipotencial. E essas setas de linha de forças. V que fazem ângulos perpendiculares. V igual a K vezes Q sobre D. V, potencial elétrico, K, constante, Q, carga e D, distância. Esse gráfico segue a representação potencial em função à distância. A gente percebe que na posição quanto negativa quanto a positiva, o potencial tende a zero na medida que a distância tende a infinito. O potencial gerado por várias cargas é a soma dos potenciais da carga elétrica. Vamos falar de formas relacionadas ao campo elétrico. Campo elétrico é E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Força elétrica FE igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Energia potencial elétrica EP igual a K vezes Q sobre D.